André Vilas-Boas, bem-vindo ao NOW. Foi uma vitória esmagadora aquela que arrecadou nas últimas eleições do Futebol Clube do Porto. Creio que terá sonhado em algum momento da sua vida com uma conquista assim, bastante afirmativa, mas alguma vez imaginou que se efetivasse? Bom, em primeiro lugar, agradecer esta entrevista e desejar sorte ao canal NOW no seu novo arranque e na sua nova aventura. Em realidade, uma vitória muito positiva, uma vitória dos sócios, sobretudo, pela afluência histórica às urnas. Claro está que, para mim, este resultado é um conforto. Dá-nos aqui uma margem de manobra importante, porque é inegavelmente a vontade dos sócios ter impresso essa mudança na administração do Futebol Clube do Porto. Portanto, agora dar crescimento a todos os nossos projetos, à reestruturação do Futebol Clube do Porto, à sua sustentabilidade financeira e, claro está, à sua glória, na qual hoje estamos aqui bem rodeados no Museu do Futebol Clube do Porto. De facto, os sócios que se mobilizaram como nunca antes visto, de certa forma, com esta votação em massa na candidatura de André Vilas-Boas, acabou por ser vista como uma espécie de urgência numa mudança no Futebol Clube Porto. Ao longo destes dias em que é presidente, já conseguiu perceber porque é que era tão urgente mudar? Sim, eu acho que os sócios acabam por fazer a sua própria leitura da situação do Futebol Clube do Porto. É evidente que estava, claro, um desejo de mudança pelos números expressivos da vitória. Infelizmente para o Futebol Clube do Porto tivemos uma situação onde a sustentabilidade financeira não se igualou ao sucesso desportivo. Portanto, foi de tal forma dispar que enquanto nos elevamos na nossa glória, infelizmente não soubemos caminhar para a sustentabilidade do clube. Eu acho que com base no programa eleitoral que lançamos e com as ideias de reestruturação financeira do Futebol Clube do Porto, crescimento da marca, nova colocação da marca, novas mentalidades e também crescimento do futebol português, os sócios acabaram por desejar esta mudança e por ditar esta mudança. Portanto, ela acima de tudo está presente nesta vontade dos sócios e agora, claro está, nos próximos anos operar a mudança em toda a sua fundamentação para podermos levar o Futebol Clube do Porto onde nós quais é que são as prioridades no imediato para efetivar essa mudança? No fundo também para pôr um ponto final nesse grande desequilíbrio que encontrou quando aqui chegou. Sim, sem dúvida. Penso que este é o desejo principal dos sócios. O Futebol Clube do Porto é um clube de associados. É muito mais difícil ser um clube de associados do que ser um clube de um proprietário. O que é claro também é que temos cultura, temos história, temos cultura de vitória, digamos assim, todos estes valores que estão inerentes a um clube de associados e um clube de associados é algo que nos honra muito. Portanto, nós temos sempre que ser um clube dos sócios e para os sócios e é desta forma que teremos que atingir esta sustentabilidade financeira, atacá-la como prioridade para continuarmos a ser um clube de associados. Eu acho que, tal como disse em campanha eleitoral, é sempre uma vantagem competitiva ser um clube de associados por estarmos vinculados de forma emocional a estes valores e a esta cultura que se transporta no tempo e penso que o que nos dará mais conforto é sabermos que o Futebol Clube do Porto pode resistir enquanto clube de associados. Também é óbvio que para continuarmos nesta subsistência enquanto clube de associados, temos que ganhar desportivamente. Será muito o que se vai passar no campo desportivo que nos vai dar esta liberdade de continuação dos nossos projetos. Já vamos falar desses objetivos dentro de campo e com esses resultados desportivos que são obviamente o mais importante, até para a sustentabilidade financeira, não é? Vem daí sempre grande parte do dinheiro que depois permite aos clubes trabalharem. Mas
Falou aí de, portanto, acionar mecanismos que permitam dar a volta, voltar a erguer o clube e conseguir, de facto, equiparar os resultados desportivos à situação financeira. Já pediu auditorias forenses, que só vão começar a ser trabalhadas a partir de julho, mas, no entretanto, o que é que já pode dizer aos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto daquilo que já conseguiu, foi capaz de fazer para começar, desde já e desde o primeiro minuto, de facto, a reerguer o clube? Sim, sem dúvida. Estes tempos iniciais têm sido dedicados ao conhecimento de todos os dossiês e de tudo o que se passa em torno ao Futebol Clube do Porto e da situação mais premente, situações mais prementes que temos que resolver. Portanto, dossiês mais urgentes de imediata resolução. Depois, claro está, quando chegamos a uma empresa desta dimensão, temos que ter um conhecimento profundo e total da situação atual e é por isso que iremos proceder às auditorias forenses a partir de julho, ou seja, que deverá ser a data quando arrancam. E dentro dos próximos 4 ou 6 meses já haverá atuar com essas conclusões que saiam dessas auditorias forenses. Em simultâneo, há um plano de reabilitação económica do clube. Sim. Que já estará em marcha. O que está em marcha são os contactos, passaram por altura de campanha eleitoral, por não estarmos apontados, eleitos, eram contactos exploratórios, agora são contactos oficiais, portanto, que continuamos a desenvolver no sentido de reestruturar essa dívida financeira do Futebol Clube do Porto, maturidades mais longas, com juros que não asfixiem tanto a situação atual do Futebol Clube do Porto. Claro está que toda essa dívida tem que ser paga de todas as formas, portanto, ela está intimamente ligada a uma nova geração de receitas, a uma nova colocação da marca Futebol Clube do Porto no mercado e também a um crescimento do futebol português que tem que obrigatoriamente acontecer para que possamos pagar essa dívida. Já sabe como, de alguma forma, já tem alguns objetivos concretos delineados nesse sentido? Sim, eu acho que é muito importante os clubes portugueses se sentarem e pensarem no futuro do futebol português. Portanto, o futebol português veio altamente penalizado recentemente por conta na queda do ranking de coeficiente de países da UEFA. A situação com a qual nos deparamos, principalmente os 3 grandes, é que nesta fase atual os 3 grandes já não entram na Liga dos Campeões, o que torna ainda mais difícil a sua própria sustentabilidade imediata. Há partes que estão relacionadas, claro está, com controle de custos, o rigor orçamental, com a disciplina financeira. Portanto, isso são campos onde nós podemos intervir de forma imediata. Agora há outros que estão relacionados com a própria colocação do produto do futebol português e isso passa muito por um novo diálogo entre os clubes e também entre a Liga e a Federação. E como é que será essa relação? E já que fala dos outros clubes, nomeadamente os principais adversários, como é que vai tratar o relacionamento que até aqui tantas vezes foi difícil entre clubes? Como é que será o comportamento do Futebol Clube do Porto de André Vilas-Boas face ao Sporting de Frederico Varandas, neste caso, certo, e ao Benfica de Rui Costa? Bom, eu acho que uma primeira fase passa por um contacto, digamos que oficial entre os presidentes. Portanto, normalmente eles... Já contactaram desde que tomou posse? Já houve algum sobre tipo de estes assuntos ainda não, mas só mas... apenas institucionalmente, digamos assim. Portanto, a primeira fase é tornar estes assuntos mais oficiais entre presidentes, que já acontece de certa forma através da Cimeira dos Presidentes, organizadas pela Liga. Debater profundamente uma visão do futuro do futebol português, que acho que é bastante importante. Apesar de todas as divergências que há no campo, é importante separá-las do ponto de vista de crescimento de marca e produto do futebol português. E para que isso aconteça, não basta só a Cimeira dos Presidentes, tem que haver diálogo aberto e constante entre as partes, para que se estabeleça a visão de crescimento. E abertura à partida da parte do Futebol Clube do Porto, sim, porque naturalmente, e na minha ótica, como estamos, temos que rapidamente recuperar esse lugar no ranking que tínhamos anteriormente e que perdemos para a Holanda, e também oferecer um melhor produto aos que são, de certa forma, os clientes do futebol português, os stakeholders do futebol português e também, no nosso caso, os associados do Futebol Clube do Porto. Ainda fugimos agora aqui um bocadinho da questão da reabilitação económica, mas tinha-lhe
perguntado sobre algumas ações que já estivessem efetivamente em marcha, nomeadamente renegociações de dívidas. Como é que isso está a processar? Pode-nos explicar? Portanto, como lhe disse, agora estamos num ponto de comparação entre o que nos é oferecido. Portanto, felizmente, o que acontece para nós com a credibilidade da equipa profissional que temos é que estes bancos permitem que o Futebol Clube do Porto se sente à mesa com eles, e estamos já numa fase de discussão avançada, onde discutimos as melhores propostas que ambos, ou que os três, nos estão a oferecer. Daí que a questão será escolher o melhor caminho e o caminho mais vantajoso para o Futebol Clube do Porto. Portanto, elas estão a acontecer regularmente. Na próxima semana temos mais uma com um destes bancos internacionais, pelo que a decisão será tomada em breve relativamente a esta reformatação da dívida e a forma como também aplicaremos esse dinheiro para sustentar o Futebol Clube do Porto a curto, médio e longo prazo. E que outras fontes de financiamento têm em mente? Olha, naturalmente aqui é um ponto de discussão importante que reverte à melhor qualidade do produto do futebol português. Há um universo que está relacionado com o posicionamento da marca Futebol Clube do Porto no campo internacional, isso é inegável, do qual, a título de exemplo, podemos pensar no Campeonato Mundial de Clubes e como é que a marca Futebol Clube do Porto se pode colocar junto daquelas comunidades imigrantes portuguesas e estrangeiras que temos nos Estados Unidos, relativamente ao posicionamento da marca por altura do Campeonato Mundial de Clubes em 2025. Portanto, este é só um exemplo de como nos colocarmos, que já estamos a trabalhar. O outro tem a ver com novas fontes de receitas que temos que ser invariavelmente nós a criar. Infelizmente e felizmente também, os nossos associados são os nossos clientes. Nós também temos que criar uma nova relação com eles que nos permita também ter crescimento de fontes de receitas através desta nova relação com os associados. O que é que nós temos feito nesta fase? Temos criado um vínculo cada vez mais emocional, que era uma obrigação por parte do clube, mas que não acontecia, que é aproximar os sócios do clube. Portanto, temos tido uma série de experiências novas para com os associados do Futebol Clube do Porto, uma das quais intitulamos o Lucky Fan, onde damos abertura e acesso a produtos e conteúdos exclusivos do Futebol Clube do Porto, sejam a apresentação de treinadores, no caso do futebol profissional, mas também a apresentação do treinador das modalidades e outras que iremos lançar mais à frente. Das quais, por exemplo, entregas das taças ao museu, que antes aconteciam na presença da equipa que entregava a taça ao museu e na presença do seu presidente. O que nós queremos fazer agora é que os sócios sejam os próprios a entregar a taça ao museu na companhia das equipas. Portanto, todas estas iniciativas juntam ou aproximam o sócio do Futebol Clube do Porto emocionalmente. É algo que nós devemos aos sócios e, a partir daí, criar aqui uma nova relação emocional, mas que também traga benefícios para o Futebol Clube do Porto financeiramente. Muito bem. Em relação ainda a esta situação financeira, mas do ponto de vista da próxima temporada, das próximas temporadas, portanto, esta que já está muito próxima, já estará certamente a ser preparada. Que comportamento e até que ponto é que o Futebol Clube do Porto está, digamos, de mãos atadas para negociar neste mercado de transferências? Certo, torna-se sem dúvida mais difícil, daí que uma das nossas reestruturações do ponto de vista da direção desportiva tenha sido profunda. Portanto, nós, no caso da direção desportiva, estamos a fazer um investimento em competência profissional. Reformatamos todo o edifício da direção desportiva e temos fechado um novo diretor de scouting, um novo diretor da formação, um novo diretor da performance, um novo diretor do futebol profissional na figura do Jorge Costa. Portanto, aqui estamos numa fase de investimento, porque temos que ser muito mais cirúrgicos, operar no mercado, muito mais clínicos e cometer cada vez menos erros. Portanto, temos consciência da dificuldade com a qual nos deparamos atualmente para operar no mercado com os melhores jogadores. Portanto, há jogadores e situações com as quais não podemos competir. No entanto, trazendo estas competências para dentro de casa, que somos capazes de ser cada vez mais cirúrgicos
e escolher os jogadores que nos permitam ter plantéis competitivos. Isso no que diz respeito a comprar e vendas. Há jogadores bastante valiosos no plantel do Futebol Clube do Porto. Sim, felizmente sim. Portanto, temos bastante valor nos nossos plantéis que nos podem dar também essas mais-valias e essas receitas para podermos operar no mercado. Portanto, aqui no fundo o futebol português sempre se traduziu por um mercado que exporta muito em qualidade e em talento. E penso que naturalmente poderemos ser assediados nesse sentido. Se não formos, somos capazes de reter essa qualidade, no entanto, temos obrigações para cumprir, das quais portanto, o licenciamento da UEFA. Está vendedor, está disponível para isso e para prescindir de jogadores tão importantes e por isso é que também são tão monetariamente valiosos, não só em termos desportivos, tão importantes como Francisco Conceição, Diogo Costa, PP. Certo. Portanto, sim, estaria disponível para abrir mão destas mais-valias, digamos Nunca assim. se está disponível para abrir mão de talento tão bom, não é? E a realidade é que são realmente jogadores muito importantes no Futebol Clube do Porto, que estão acompanhados da sua cláusula de rescisão. Portanto, o Futebol Clube do Porto sempre vendeu também muito bem. Não tanto nestes últimos anos, onde fomos, de certa forma, asfixiados por um garrote financeiro e pelo licenciamento da UEFA que nos obriga a operar no mercado de outra forma, mas queremos recuperar esse Futebol Clube do Porto negociador. Para recuperarmos esse Futebol Clube do Porto mais agressivo em termos de vendas de jogadores no mercado e capaz de reter talento, temos que também crescer financeiramente. Portanto, cada coisa a seu tempo, no entanto, teremos que olhar para o mercado dessa forma. Se acontecerem vendas, saber investir é fundamental e, por isso, essa reestruturação, esse investimento na reestruturação da direção desportiva. E qual é a lógica, a forma como o Futebol Clube do Porto vai trabalhar toda essa negociação sem comprometer títulos, comprometer uma nova temporada? É uma exigência dos sócios e é o ADN do nosso clube e por isso estamos aqui neste museu rodeado de tão belos troféus e de tanto prestígio nacional e internacional. Eu acho que isso é uma vantagem que tem um presidente adepto tão profundo como eu sou e como são os membros da minha equipa profissional, porque sabemos perfeitamente quais é que são as exigências dos sócios do Futebol Clube do Porto para connosco e sabemos perfeitamente que a nossa margem de erro é mínima e que temos que entregar títulos. Vou particularizar aqui um caso concreto que é o do Pep. É um jogador, é um histórico quase do Futebol Clube do Porto. O que é que vai acontecer a Pep? Já está pensado, já conversou com o jogador? Em que situação é que ele fica no Futebol Clube do Porto? Sim, foi uma conversa privada com o jogador, naturalmente não a queria tornar pública. O que eu transmiti ao Pep, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está intimamente ligado ao Futebol Clube do Porto, seja do ponto de vista apenas emocional ou seja até do ponto de vista profissional. Naturalmente, sobre a sua continuidade enquanto jogador do Futebol Clube do Porto, isso não irá acontecer, que lhe foi bem explicado as razões pelas quais infelizmente não poderá acontecer. No entanto, temos o máximo de respeito pela sua carreira. Pode-nos dizer como é que justificou? Porque é que não pode acontecer? Sim, há um caminhar diferente e há também uma preocupação, de certa forma, do novo Futebol Clube do Porto em reduzir massa salarial e custos. Isto foi claramente explicado ao Pep e ele entendeu assim. Irá tomar a decisão que entender relativamente à sua carreira e as portas do Futebol Clube do Porto estarão sempre abertas. Mas ele tem futuro no Futebol Clube do Porto, mesmo que não seja sempre dentro das quiser. 4 linhas. Sempre que quiser, seja do ponto de vista emocional e profissional. Pensou para ele uma espécie de papel de quase que embaixador, de motivador dos futuros plantéis. Cabe nesse papel? Sim, isto tem sido uma das preocupações desta nova direção e administração, é que respeitaremos toda e qualquer pessoa que tenha entregue a alma e o coração ao Futebol Clube do Porto. E o Pep foi um deles, Jorge Nuno Pinto da Costa foi outro, Sérgio Conceição foi outro. E este Futebol Clube do Porto está aberto sempre para quem tão bem dignificou a sua história. Já que falo de Sérgio Conceição, apesar de a saída não ter sido só rosas, vou usar esta expressão,
já manifestou vontade de lhe fazer uma despedida condigna, uma espécie de homenagem. Vai acontecer? Sérgio Conceição e os sócios podem contar com isso? Espero que sim. Está agendado já ou pensado alguma coisa? Sim, espero que sim. Naturalmente estava agendado no momento da sua rescisão contratual, o que acabou por não acontecer. O que lhe posso garantir é que os 365 dias do ano estarão livres para quando ele entender. Já tinha dito anteriormente que bastava Sérgio Conceição escolher uma data que acabava por conseguir arranjar toda uma logística para preparar essa homenagem. Mantém-se essa, claro que sim. Essa situação. Muito bem, vamos falar também aqui, e acho que também é importante, tendo em conta os últimos acontecimentos, que tem que ver com, já falámos aqui de relações, no caso com os principais adversários, perceber também um bocadinho como é que vai ser a lógica de relação com as claques afetas ao Futebol Clube do Porto, que espaço é que terão neste novo contexto? Olha, as claques têm um papel fundamental no Futebol Clube do Porto, pelo seu apoio e os seus cânticos fervorosos no sentido de apoiar a equipa de futebol e as equipas das modalidades. Portanto, o que nós procedemos foi recentemente à rescisão dos protocolos estabelecidos, em linha com o que tínhamos falado na campanha eleitoral desta candidatura, para redesenhar os novos protocolos com os grupos organizados de adeptos. Portanto, esta é a nossa intenção. Estamos neste momento a redesenhar o que é que seria um formato de um novo protocolo e como é que o Futebol Clube do Porto possa apoiar as claques. Um desejo meu particular no futuro, que espero torná-lo realidade, é que todos os protocolos de cooperação, bem como as medidas implementadas no mesmo protocolo, sejam votadas em sede da Assembleia Geral. Portanto, dessa forma, por parte dos sócios, foi sempre votado a quantidade de apoio que é dada aos grupos organizados de adeptos. Portanto, este é um desejo nosso desta direção e esperamos implementá-lo em breve. Penso que não será já nesta época desportiva. Portanto, nesta época desportiva teremos que obedecer a um protocolo direto entre clube e grupo organizado de adeptos, mas que a partir de 25, 26 aconteça desta forma, votada em sede da Assembleia Geral, pelos sócios do Futebol Clube do Porto, que no fundo são o órgão máximo do clube. E nesse protocolo que está a ser desenhado, o que é que à partida riscou, no sentido de tipo, isto nunca mais vai voltar a acontecer, e o que é que faz questão que passe a acontecer, que não acontecia antes? Não é muito de arriscar. O único problema que nós tínhamos ali era que o protocolo era reduzido nos seus termos e artigos e não beneficiava o clube relativamente a algumas situações externas que estavam a acontecer. Nós queremos que este protocolo seja muito mais específico. Para que ele seja muito mais específico, evidentemente precisamos de muita mais informação também por parte da Associação Super Dragões relativamente aos seus associados, e é por isso que nestas últimas semanas temos estado em contacto com as pessoas mais próximas da Associação Super Dragões, no sentido de perceber como é que vamos caminhar no futuro e que protocolos de cooperação e o que é que vão indicar esses protocolos de cooperação no futuro. Por exemplo, a venda de bilhetes e merchandising, que está muito entregue, ou estava Sim. até aqui aos Super Dragões, vai manter-se, ainda que em termos diferentes? Sim, são tudo Sim. novos artigos que serão relançados no protocolo, sem dúvida. Portanto, já falámos aqui também das relações com os rivais, parece-me que ficou claro que vão prevalecer, portanto, vai prevalecer o fair play, pelo menos há essa intenção, mas vamos falar aqui de objetivos concretos para a época. Um Futebol Clube do Porto também com um novo treinador, Vítor Bruno. Quando é que começou a pensar em Vítor Bruno para confiar o comando técnico do Futebol Clube do Porto? Nós naturalmente olhamos sempre de uma forma muito positiva para o Vítor, no sentido da continuidade. Portanto, naturalmente, parte de uma direção desportiva preocupa-se muito com o que é o futuro do clube, na sua parte mais importante, que é o futebol e o seu treinador. E quando olhamos para este cenário entre eu, o António Zubizarreta e o Jorge Costa e decidimos avançar, foi um tema que foi fechado relativamente rápido.
Portanto, tivemos reuniões que nos ditaram que este era o caminho a seguir. Temos muita confiança no trabalho que o Vítor possa desenvolver. Vem da sua recente apresentação, que causou muita boa impressão nos sócios, pelas suas linhas orientadoras, pela sua visão, pelo que conhece do clube e pelo que sabe que este clube é um clube vencedor e tem responsabilidades de ganhar imediatamente. Portanto, tudo isto foi muito positivo para nós, foi a constatação de que este era o homem certo, este era o homem do leme, digamos assim, e depois toda a parte contratual fez de forma muito rápida. O André fez a maioria da carreira como treinador. Como é que agora, enquanto presidente, vai, de certa forma, conseguir manter um certo distanciamento desse papel e deixar o treinador também trabalhar, ter espaço para trabalhar sem interferências assim exuberantes? Sim, de forma muito clara, eu já fiz a transição um pouco para a gestão deste clube e de certa forma da SAD do Futebol Clube do Porto. Já é suficientemente intensa para que eu possa divagar sobre a minha ex-profissão. Portanto, terá muito com que se preocupar. Terei muito com que também, preocupar, sem dúvida. Pouco tempo para estar só debruçado sobre o trabalho que é feito pelo treinador principal da equipa de futebol. Pediu ao novo treinador o título de campeão? Não preciso pedir, porque o próprio sabe que é uma obrigação. Que está naquele cargo, é isso que lhe compete? Sim, naturalmente todas as pessoas que vêm para o Futebol Clube do Porto sabem que o título de campeão nacional é algo que ambicionamos. Eu, enquanto sócio adepto do Futebol Clube do Porto e seu treinador, foi para mim a minha maior honra ser campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. Portanto, será certamente para o Vítor e seguramente é isso que ele procurará. Mas o Vítor pediu-lhe alguma espécie de garantia, segurança, para de facto conseguir cumprir com esses objetivos? Sim, naturalmente isso é uma responsabilidade nossa também de lhe oferecer plantéis competitivos e nisso o Vítor tem sido inexcedível, não só na compreensão dos dossiês, como também no que é a equipa, o plantel atual e o que é que ele quer e requer para a construção de uma equipa vencedora. Portanto, nós temos plena consciência com as conversas que temos com ele do que é que ele deseja e estamos a intervir no mercado nesse sentido. Muito bem, só para terminar, também consegue dar uma palavra aos sócios e aos adeptos, ou pelo menos uma esperança de que, apesar da situação efetivamente difícil que todos conhecemos, em que o Futebol Clube do Porto está mergulhado, mas do qual o André já garantiu que vai sair rapidamente, é capaz de dar essa esperança de que os títulos estão já aí, vão Sim. chegar rapidamente? Os títulos não tenho dúvidas, porque é uma obrigação. Eu não estou aqui para perder, estou aqui para ganhar. Sou sócio do Futebol Clube do Porto antes de ser seu presidente. De certa forma, na linha dos estatutos, eu sou o meu órgão máximo enquanto sócio, digamos assim. E essa exigência está presente em cada momento e em cada decisão que eu tomo. Portanto, nisso os sócios podem estar tranquilos que defenderei à morte os interesses do Futebol Clube do Porto. Tenho uma fé inabalável na construção de um futuro vencedor e na construção de um futuro sustentável do Futebol Clube do Porto. Esta fase inicial é uma fase mais sensível do ponto de vista da construção dos dossiês, como é que nos vamos colocar no mercado, como é que nos relacionamos com os diferentes stakeholders, como é que criamos um melhor produto, como é que crescemos internacionalmente, comercialmente. Portanto, tudo isto são dossiês que nos abraçam rapidamente, mas estou bastante confiante relativamente ao futuro, muito confiante. Muito bem, André Vilas Boas, muito obrigada por esta entrevista. Ou não? Obrigado.